Bom dia, igreja. Bom dia. Abra suas Bíblias em Salmos, capítulo 103. Esse salmo, eu não sei se vocês já chegaram a estudar esse salmo, mas ele é bem interessante porque ele fala da grandeza e da misericórdia de Deus. E eu resolvi estudá-lo esses dias e vamos fazer uma leitura desse salmo aqui. O título da nossa mensagem dessa manhã é A Misericórdia de Deus. Então, abre sua Bíblia em Salmo 103, a gente vai fazer a leitura dos versos 1 até o verso 22. Bom, esse salmo é escrito por Davi, E aqui a gente tem algumas partes teológicas interessantes que eu anotei. Claro que nem tudo, por mais que a pessoa ela tente memorizar, nem tudo ela vai conseguir. Então, às vezes, algumas pessoas dizem assim: olha, você não pode usar algum comentário, alguma coisa na frente para ficar lendo. Não é lendo, mas algumas coisas você precisa anotar, que é chamado esboço, para você possa compartilhar. Salmo 103, ele começa assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Verso 2: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nem de um só dos seus benefícios. Aí vem o versículo 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Verso 6: Senhor, faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Verso 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Ou seja, ainda que a distância vá, o amor de Deus para conosco é grande. Verso 12: quanto diste do oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Verso 13: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. Não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpram. Verso 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo é chamado Livro dos Salmos em torno do tema da história. Fala da história da salvação, da história da criação, da história nacional da salvação, que complementa o Salmo 104. Fala também da rebeldia do povo e
da graça de Deus. Fala da nossa história e demonstra o amor imenso de Deus, a sua fidelidade, e conclama a nós um estilo de vida de gratidão. Quando olhamos para o versículo do Salmo 103, ele começa dizendo: bendito seja o Senhor por seu amor constante. É uma frase do começo do Salmo 103. Ele é um hino de louvor à criação. Davi expressa uma atitude total de gratidão a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele, na natureza, em sua experiência que Davi teve, e também pela salvação, pela redenção que Deus deu a Davi. Embora o Davi, a gente sabe que um homem que fez coisas erradas como nós fazemos, mas se tornou um homem segundo o coração de Deus, e também pela aliança que Deus fez com o povo. Fala do louvor a Deus, da sua bondade, é uma forma de mais elevada de oração, além das súplicas e lamentos. E assim começa a descrição do Salmo 103. Nos versos 1 e 2, o salmista começa dizendo o seguinte, e termina com o imperativo, ou seja, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Isso significa o seguinte: apreciar a Deus, que Ele provê todas as coisas todos os dias. Além do mais, Ele é um Deus que nos prospera, traz para nós benefícios e provém aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Além de proteção, além de orientação, Deus não esquece nada da nossa vida. Quando olhamos para esse salmo, a gente vê que o problema do ser humano é que o ser humano é que esquece de Deus. E nesse salmo aqui, o Davi começa escrevendo, dizendo o seguinte: olha, Deus, Ele me sustém, Deus me guardou, Deus fez aliança desde Adão e Eva até a minha geração. Essa aliança que Deus mostra quando chove e aparece o arco-íris é uma aliança eterna, ou seja, que o mundo não seria jamais destruído com água, mas sim com fogo para aqueles que desobedecem a Deus. Além do mais, Deus fala o seguinte: filho, você deve me obedecer e adorá-lo. E Davi, como a gente sabe, ele fez coisas horrendas. Salomão também fez coisas horrendas a Deus, mas ambas as partes mantiveram a adoração e obediência a Deus. Nos versos 3 a 5 do Salmo 103, Davi enumera alguns motivos para agradecer a Deus. Primeiro, pelo perdão, pela necessidade de busca a Deus, pela cura, o redime, ou seja, pela salvação, pelo sustento da vida, pela a ressurreição, porque em algum momento, se você pegar aqui, no versículo no versículo 3 e 4, Ele que perdoa as nossas enfermidades e que sara as nossas enfermidades, que da cova redime a vida e de coroa de graça a tua velhice. Isso quer dizer o seguinte, que aqueles que morrem no Senhor um dia acordarão para uma vida diferenciada, uma vida para nunca mais morrer. E por isso que Ele perdoa e que sara as nossas enfermidades. Ele ainda fala mais que, além do mais, coroa com amor, tem compaixão de todos nós, é um Deus do passado, é um Deus da atualidade e é um Deus do futuro. Dos versículos 6 até o versículo 19, Davi fala da justiça de Deus, fala da graça que é Jesus Cristo, fala ao longo da história da salvação. Como começa a história da salvação? A encarnação de Cristo vindo a essa terra. Esse é o primeiro passo. Depois ele ser gerado no ventre da Virgem Maria, depois nascer, crescer, passar todo o processo para morrer numa cruz, ser sepultado e ressuscitado, passar mais um tempo e falar o seguinte: eu voltarei. São 2.500 promessas na Bíblia, todas elas se cumpriram ao pé da letra, falando a respeito da volta de Cristo. E uma delas a gente pode ver em destaque em João capítulo 14, que você já conhece: não se perturbe o seu coração, porque fui preparar moradas
e vou voltar para buscar cada um de vocês. Além do mais, ele enumera mais coisas aqui, ele ainda fala, onde Deus cumpre as suas promessas, aliança com o povo oprimido, que ficou 400 anos na opressão do mundo faraónico, mas Deus usou ali 400 anos de escravidão. Agora o povo andando pelo deserto, Deus mandando maná, Deus mandando a coluna de fogo, a coluna de nuvem, paramos as partes protegendo do sol e aquecê-los à noite, e assim o povo saiu vitorioso. Mas esse povo, que era para ser um povo para adorar a Deus, o que eles fizeram? Eles regrediram, porque o pecado, quando entrou na terra, ao invés do ser humano avançar, o homem regrediu, tanto ao tamanho, tanto ao tempo de vida, e hoje sofremos as consequências por causa do pecado. Além do mais, Deus age com amor, e ele continua dizendo, Deus nos surpreende, Deus age de maneira que nós não sabemos como entender. Assim devemos fazer o trabalho de Deus, que ter a comunhão com Deus. Como que eu posso ter comunhão com Deus? Através de 3 coisas básicas. Primeiro, é chamado comunhão com Deus, que a sigla é chamada CRM. Comunhão com Deus é a primeira coisa que eu e você precisamos ter todos os dias. Ao levantar pela manhã, conversar com Deus e ler a sua palavra. A segunda coisa desse CRM, o R de relacionamento. Relacionamento entre famílias e irmãos na fé. E o segundo e o último é o M, que é o M de missão. Então, nós como igreja devemos ter esse CRM em nossa vida: comunhão, relacionamento e missão. Porque Davi, ele enumerou tudo isso e falou o seguinte: olha, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso me preparar para encontrar com Deus, eu preciso levar avante o nome de Deus para que ele não seja em vão. Quando olhamos para tudo em nossa vida, a gente só tem que agradecer, porque no mundo que vivemos hoje em dia, a gente vê muitas coisas que as pessoas não estão gratas a Deus. Então esse salmo, ele fala da misericórdia de Deus. Muitos estão na hora dessa, talvez já na fase terminal da vida, talvez alguns já estão sendo já velados para ser enterrados, outros nem sequer se mexem mais, vai estar apenas vegetando num ambiente de cama ou onde que for. Outros estão presos porque não têm liberdade. Então a misericórdia de Deus, ela alcança a todas as pessoas, tanto os bons quanto os maus. Davi aqui, ele expressou a misericórdia de Deus em todos os sentidos. Se a gente for olhar para a história de Davi, como vocês sabem, ele não foi uma boa pessoa. Se olhar para nós hoje também, nós não somos boa pessoa também, porque ora a gente quer justiça com as próprias mãos, ora a gente quer fazer coisas que não é do agrado de Deus. E Deus fala: filho, eu que perdoo as tuas enfermidades, eu que dou vida para você, é eu que um dia, mesmo que você morra, eu vou ressuscitar você, e esse mesmo dia eu voltarei. E aqui nos versos 20 e 22 fala do anjo de Deus. Por exemplo, verso 20 fala que bendiz a minha alma todos os anjos valorosos que executarem as suas ordens para obedecer a palavra de Deus. Ou seja, os anjos de Deus, a gente sabe que a gente tem 2 anjos que cuidam da gente: o anjo protetor e o anjo relator. O anjo relator relata a nossa vida nos livros dos céus. Hoje a gente vê as injustiças dentro da nossa organização cristã e fora da nossa organização cristã. Ou seja, dentro do povo de Deus há injustiça e lá fora também há injustiça. Há corrupção entre o povo de Deus e há corrupção lá fora também. Mas no dia do juízo todos prestarão conta para Deus. E os anjos de Deus estão vendo tudo isso, relatando, escrevendo nos livros do céu. Livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus, como você já sabe, livro de memórias de boas ações, e também o livro da morte, aquele pecado que a pessoa automaticamente ela não deixa, é relatado ali. Aí os anjos de Deus, o anjo relator, escreve tudo isso ali num livro em placa de ouro, com caneta de ouro, e leva para o céu. E
aí temos o anjo protetor que nos guarda desde quando a gente nasceu até os últimos suspiros da nossa vida. E temos aqueles anjos de Deus que é considerado como querubins, serafins, e a outra parte que são três categorias de anjos, né? Serafins, querubins e o outro que eu esqueci. Esses três anjos, cada um faz uma função perante Deus. Os serafins ficam ali diante do trono da arca de Deus, como forma de adoração, como reverência para com Deus. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, versos 14 até o 18, que os anjos de Deus aqui são ministros de Deus, que vêm para nos ajudar, além de nos ajudar na pregação da palavra de Deus, ele nos protege no nosso dia a dia. Então por isso se refere a anjos aqui, Davi, quando ele escreveu isso. E no versículo 21 do Salmo 103, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Se os anjos de Deus fazem a vontade de Deus, nós também devemos fazer a vontade do Senhor. Verso 22, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendiz a minha alma ao Senhor. Então isso é entender de que Deus, Ele fica feliz quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós procuramos agradar aquilo que é do agrado de Deus. E Davi morreu, apesar de toda a sua história positiva ou negativa, morreu salvo na esperança de acordar na volta de Cristo. Quando olhamos para a Bíblia, para o Antigo e Novo Testamento, a gente vê homens e mulheres que tiveram seus altos e baixos, mas se colocaram na mão de Deus, entendeu a misericórdia de Deus. E nós cantamos vendo que Deus é bom, Deus nos sustém, Deus nos salvou, Deus nos perdoou, Deus morreu na cruz, Deus é amor e Deus é vontade, e Deus é justiça. Por mais que nós estamos aqui no grupo hoje, um pouco, quase 10 pessoas basicamente, mas a gente pode olhar para nós e olhar para dentro de nós e dizer o seguinte: será que eu mereço ser salvo? Porque tantas coisas que a gente fala, pensa, age, faz, mas Deus ele fala assim: filho, eu amo você, eu quero bem para você. E é nós que às vezes desvirtuamos dos caminhos de Deus, é nós que procuramos fazer outras coisas que não é do agrado de Deus. Então o desejo de Deus para mim e para você hoje é que a gente possa procurar agradá-lo. Amém. Salomão, a gente sabe que ele teve um contexto histórico muito ruim, mas morreu salvo em Deus. Então todas as pessoas têm como ser salvas, basta querer, basta decidir de que lado quer estar. O meu desejo nessa manhã é que Deus possa nos ajudar a gente estar firme com Deus agora, a despeito das coisas que estão ao nosso lado. Vamos agradecer, buscar, pedir, colocar na mão de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Porque Deus, Ele faz a justiça. Olhando para as áreas do nosso Brasil, do mundo, está cada vez mais caótico. Então nós temos que nos apegar a Deus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para qualquer pessoa. Então a misericórdia de Deus, ela não tem fim, mas ela tem um limite, e esse limite vai ocorrer na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que nós possamos confiar, entregar, descansar e aguardar em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 480 em tuas mãos e depois vamos orar para a gente ir embora. Esse hino todo mundo já sabe. Esse hino ele é uma oração cantada. Ele fala justamente, nós acabamos de dizer que agora, que eu e você devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e procurar agradar a Deus, porque Ele tem o melhor e quer dar o melhor para nós. Vamos lá? Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu
13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Queremos dizer, ó Deus, muito obrigado pela sua misericórdia para conosco. Mesmo eu ou nossas irmãs e irmãs que aqui estamos nessa manhã não merecendo, mas muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou o céu, veio a essa terra, morreu para nos salvar, subiu ao céu e há de voltar um dia para buscar cada um de nós. Pedimos a Ti misericórdia, graça, perdão e salvação. Transforma cada um de nós, fortaleça a nossa fé e derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que assim venhamos, ó Deus, a sempre fazer a Tua santa vontade. Dê a nós uma semana abençoada e feliz. Dirige nossos passos e abençoe o nosso lar, a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos e irmãs na fé, abençoando o nosso país e abençoando a todo esse globo terrestre. Toma, Pai, a nós em Teus braços de amor, purifica, restaura, fortifica a nossa fé e nos dê a Tua paz. Obrigado por tudo, fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, uma feliz semana.